Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para o resumo completo do Monday Night Raw do dia 16 de março de 2026. Rapaz, esse show deixou a gente sem fôlego, viu? Foi um showzaço. Se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer ficar antenado com tudo que rolou. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para que o YouTube indique a gente para mais pessoas. E se inscreva no canal, a gente quer chegar a 12 mil inscritos até o dia 31 de março, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Monday Night Raw. E a gente vai começar aqui com Seth freaking Rollins vindo para o ringue, revelando que ele deseja destruir a visão que ele construiu, e ele dizendo que quem ficar do lado do Paul Heyman estará marcado para morrer. Ele falou palavras muito fortes, né? O Seth Rollins. Isso acaba trazendo o Paul Heyman assim, transtornado, chorando, machucado. E aí ele fala que ele estava ali para ver o que iria acontecer com o Seth Rollins. Mas o Seth ele chega, olha, você tá ferrado, você entrou. O maior erro da minha vida foi deixar você entrar no meu círculo íntimo. E agora eu vou acabar contigo e vou arrancar você do negócio da luta livre como um câncer. Isso acaba fazendo o Paul Heyman chegar e dizer: olha, eu vou ferrar com a sua vida, eu vou ferrar com você. Você sabe o que significa, qual é o slogan? FAFO, né, que é uma sigla nos Estados Unidos, que basicamente a tradução mais parecida pra gente é: se você mexer com fogo, você vai ser queimado. FAFO, FAFO, FAF5, né? E aí, como muita gente previa, o Heyman traz o Brock Lesnar. E o Brock Lesnar, ele sai destruindo todos os mascarados que vieram com o Seth Rollins pro ringue. Assim, literalmente o Brock Lesnar destruiu cada um deles. Tem um momento muito engraçado que ele até dá um berro e uns quatro saem correndo, gritando. É muito engraçado. Depois ele entra no ringue, ele manda F5, manda German Suplex nos últimos três que estavam. E aí o Seth Rollins ele encara o Brock Lesnar. E a gente pensa assim, bom, então a WWE decidiu, a gente vai ter Brock Lesnar e Seth Rollins, né? Fazer o quê? Pois bem, enquanto eles estavam se encarando, as luzes da arena se apagaram e, meu amigo, veio ninguém mais, ninguém menos do que o Bafeme, meu irmão. O cara veio na maldade, a cara de mal, veio pro ringue, o Brock tava com medo, o Seth Rollins só sorrindo, o Brock esperando, o Oba entra, o Seth Rollins ele chega a andar na direção do Brock, o Brock vai pra cima dele, o Seth Rollins dá linha na pipa, e aí o Brock vai pra cima do Oba, meu irmão, o Oba ele só faz isso aqui, cara. O Bafemi levantou o Brock Lesnar como se não fosse nada, como se fosse um cruiserweight, meu irmão. Mandou um Fall for Grace animal e ainda por cima, meu irmão, fez isso aqui, pisou no peito do Brock Lesnar, apontou pro símbolo da WrestleMania, meu irmão. Cara, isso aqui foi absurdo, foi todo mundo à loucura. Se você vê os reacts dos criadores de conteúdo na gringa, todo mundo surtando. Foi uma coisa maluca. O pessoal notou durante esse segmento que o Brock pediu pro Oba botar o pé no peito dele. Eu não sei se o Oba esqueceu ou se foi de improviso. Eu sei que foi animal. Depois o Brock tirou o pé dele, saiu do ringue. E o Oba, cara, o Oba chorando, emocionado com o segmento. Meu irmão, foi absurdo, meu irmão. Assim, só de falar eu fico arrepiado, porque foi animal. Se a gente fizesse aquela tier list que a gente fala dos melhores do show, não pegou muito bem, não. Você acabaram não vendo o vídeo. Mas se eu fizesse de novo, cara, o Oba Femi seria a estrela da noite, porque foi sensacional. É, Depois, durante o show, eles confirmaram: a gente vai ter Brock Lesnar e Oba Femi na WrestleMania. Então agora a gente já tem 5 lutas marcadas. As 4 lutas por campeonatos mundiais, mais Oba Femi e Brock Lesnar. Então temos 5 lutas marcadas para a WrestleMania. Ainda tem muito espaço para botar muita luta nesse show. Depois, enquanto estava rolando isso aí, o Seth Rollins estava só rindo do lado de fora. Depois disso, cara, a gente podia desligar o computador e parar de ver o show, né? Porque já tinha valido o ingresso. Mas tiveram coisas que aconteceram depois, né? Tivemos lutas, e foram 5. A gente tem tido o show do Monday Night Raw com 3, 4 lutas, foram 5 lutas dessa vez. E foram lutas muito boas. A primeira luta foi do El Grande Americano contra o El Grande Americano original. Uma bela luta de 10 minutos com muitas sequências e movimentos. O original teve 80% do moveset da luta. No final, ele mandou o Rolling German Suplex
grande americano no 2 e ele foi subir na terceira corda para mandar o headbutt. Enquanto isso, um dos dois americanos chamou a atenção do juiz e o outro botou a plaquinha de metal no El Grande Americano 2 que estava caído no ringue. Aí o El Grande Americano original foi dar o headbutt e ele acabou batendo na plaquinha. E aí ele caiu desmaiado. O El Grande Americano 2 só rolou, botou a mão por cima e conseguiu fazer o pinfall. Então, vitória do El Grande Americano 2, também conhecido como Ludwig Kaiser. Uma luta de 10 minutos que eu vou dar 3 estrelas e meia. Foi muito, muito boa e é sensacional ver esses dois caras no ringue. Depois disso, a gente teve o ressurgimento da Bloodline, né? Nos Usos aí, falando de boa como Roman Reigns, como se nada tivesse acontecido no passado deles. Nada, nada. O abuso, as confusões, nada, nada. Como se nada tivesse acontecido. Tá? O Roman chega, os Usos recebem ele, o Roman diz que eles fizeram o que era certo na semana passada, porque quando você fala demais, você precisa receber as consequências. E aí ele pega a câmera, né? Começa a falar com a câmera e ele fala para toda a Bloodline, né? E ele tá falando de toda a parentada dele, que todo mundo deve se sentir ofendido com o que o Punk disse sobre seu pai. E ele fala que tem um antes e depois da WrestleMania, mas que no dia da WrestleMania o CM Punk é dele. Ou seja, ele basicamente deu aval para que quem quiser da Bloodline atacar o CM Punk que pode fazer à vontade. Ou seja, podemos ter algumas interações aí acontecendo com o pessoal da Bloodline com o CM Punk. Vamos ver se vai acontecer aí. O fato é que depois, mais pra frente, no show, eles tiveram uma outra interação já no vestiário. O Jimmy fala que as falas do Punk nem estavam pegando, além da acusação do Roman ser part-time, era o Roman se defende, falando que ele fazia isso porque ele queria dar uma atenção para a família dele, que eles, como filhos de lutadores, sofreram muito com a ausência dos pais, que estavam sempre na estrada. E aí os Usos, eles falam assim, pô, o Punk ainda tá devendo um pedido de desculpas pra gente. E o Roman fala, cara, eu não preciso desse pedido, mas se os Usos precisarem, pode deixar tranquilo que a gente resolve isso depois. Depois disso, a gente teve um segmento da Liv Morgan fazendo uma promo no backstage muito legal, falando sobre a expulsão do Finn Balor. O Finn Balor não apareceu no show. Ela revela que tirar ele do grupo sempre fez parte do plano, o que deixou claro que ela era a líder da Division, do Judgment Day. De novo, eu falando, cismando com a Division. A Liv Morgan falando que o plano sempre foi tirar ele da Judgment Day, desde o momento que ela entrou na facção, tá? Então, assim, a Liv Morgan, ela deixando claro que ela tomou o controle do grupo, essa que é a verdade. E ela diz que só tolerava ele por causa da relação dele com o Dominic e chama ele de derrotado, lavado e ultrapassado, né? Washed up, né? O termo em inglês. E ela ainda reforça que acredita que o futuro do grupo é o Dominic recuperando o campeonato intercontinental, a Raquel Rodrigues se tornando campeã e ela vencendo a Stephanie na WrestleMania. E ela diz que sem Finn Balor a Judgment Day estaria melhor do que nunca, tá? Então, foi uma promo para Liv Morgan mostrar a sua ascendência sobre o grupo, a sua liderança sobre o grupo e mostrar que quem mandava ali na Judgment Day agora é ela, tá? Então, se alguém tinha dúvida de que a Liv Morgan era a líder da Judgment Day, tá, a dúvida foi sanada. Depois disso, a gente teve a segunda luta da noite, AJ Lee e Bayley, foi uma bela luta também, 11 minutos de luta. Durante a live eu falei assim, gente, a AJ Lee, ela vai mostrar alguma nerdeza, ela vai ter algumas limitações dessa luta. Por quê? Foi a primeira luta em show semanal da AJ Lee, no 1x1. E a gente sabe que, por exemplo, quando você vai fazer uma luta para um especial, você tem mais tempo para ensaiar, para conversar, não sei o quê. Já no show semanal, você literalmente você voa, você chega na arena de manhã, vai pro ringue, conversa com o seu oponente, você descobre quem é que você vai enfrentar, né? No caso delas, elas já sabiam desde semana passada que elas iam se enfrentar. Mas ali elas vão descobrir como é que vai ser a luta, né? Quanto tempo de luta elas vão ter, como é que é o final que eles querem que a luta tenha e tudo mais. E aí elas vão conversar sobre os spots e elas precisam treinar. Então elas têm pouco tempo para isso. Se é uma pessoa que já tá na estrada há tempo, como a Bayley e tal, tá acostumada, meu irmão, você chega ali no ringue e você já manda os movimentos normais. Já a AJ Lee, que tá voltando, ela vai ter uma dificuldade. A gente viu isso com a Nick Bella teve essa dificuldade. A gente vai ver isso com a Brie Bella quando a Brie Bella voltar também. Então, assim, a gente entrou na luta e eu já avisei, gente, a gente pode ter bote aqui nessa luta. Só que a gente não teve nada excepcional. A gente viu ali, cara, a AJ Lee, às vezes, na hora de fazer um movimento, ela parecia ser um pouco medrosa e tal, mas, cara, nada demais.
Foi uma bela luta, a Bayley carregou a luta toda, tomou muito bump pra AJ Lee. E no final, a AJ Lee venceu a Bayley com Black Widow, tá? Então, vitoriosa e ainda campeã intercontinental. A AJ Lee, uma luta de 11 minutos que durou 3 estrelas e meia. Foi uma excelente luta, a Bayley carregou a luta e ela merece muito ter um momento WrestleMania e ter um título, cara. Ela merece demais. Depois da luta, a Bayley ameaçou ali um heel turn, mas acabou abraçando a AJ Lee. Mas depois, durante o intervalo, a Becky Lynch veio, estraçalhou a AJ Lee, jogou ela no Titantron, jogou ela nas barricadas e depois chegou, terminou de pé segurando o campeonato intercontinental, basicamente setando a revanche das duas na WrestleMania. Depois disso, a gente teve uma luta do Penta contra o Dragon Lee, que aconteceu porque o Penta pediu um Open Challenge, ou seja, não só temos o US Open Challenge, agora temos o IC Open Challenge. Eu já falei para vocês que isso me parece assim uma estratégia da WWE de fazer a luta sem pensar muito em história. Lá no SmackDown você já está meio saturado. Aqui no Raw, como a gente vem de um cenário que esse campeonato intercontinental não vinha sendo defendido pelo Dominic, eu não me importo, tá? Então vamos ver como é que vai ser essa dinâmica da gente ver o Penta lutando. A gente sabe que o Penta é sensacional. E essa luta, cara, você pega dois dos melhores lutadores do mundo, bota no ringue, dá 12 minutos, cara, vai ser animal. Os dois se mataram no ringue inteiro, pularam pra tudo que é lado. E no final, cara, o Penta veio na corrida no corner pra atacar o Dragon Lee. Quando ele voltou, ele mandou a versão mais medonha do Mexican Destroyer que eu já vi na vida. Ele mandou o Mexican Destroyer na corrida muito rápido e ele fez o pinfall. Então, vitória do Penta, 12 minutos de luta, 4 estrelas. Foi uma lutaça, foi a luta da noite. Depois disso, a gente viu o Paul Heyman falando nos bastidores com o Logan Paul e o Austin Theory. Os dois ameaçaram, que falaram que queriam resolver as coisas com o Seth Rollins, mas o Paul Heyman falou que isso seria cair na estratégia dele, que é separar todo mundo, conquistar um por um. Então o Paul Heyman fala que eles precisavam de mais poder, para isso eles precisavam de ouro, de cinturões. E ele fala que eles precisavam ir para o campeonato de duplas. Então ele fala, olha, vamos mirar nos Usos para que vocês peguem o cinturão de duplas e depois a gente lida com o Seth Rollins e também com o LA Knight, que vive se metendo aí no caminho da Division. Depois disso, a gente teve a quarta luta da noite, foi uma luta entre a Maxine Dupri e a Nery, que a Nery venceu em 4 minutos. Foi uma boa luta, tá? Foi uma boa luta, mas a Nery venceu em 4 minutos com o Sharpshooter. Foram 2 estrelas, foi uma luta boa enquanto durou e eu espero que tenha terminado essa feud, porque nitidamente, assim, é muito claro, a Maxine Dupri não consegue ter lutas muito longas, eles estão encurtando as lutas dela para preservá-la. Ela chegou a lutar recentemente no Main Event, também foi uma luta curta. Então eu acho que, cara, se tiver que dar bagagem para Maxine, para que ela possa crescer, que seja. Leva ela de volta para NXT, faça com que ela tenha lá uma boa jornada no NXT e traz de volta, tá? Ou então bota ela lá no Main Event e bota ela fazendo as lutas no Main Event para que ela possa ganhar experiência, porque no Main Roster, 4 minutos de luta não cola. A Nery a gente sabe que pode ter lutas de mais tempo. A persona da Nery, perfeita, a música dela é muito legal, então a Nery vence e eu espero que tenha encerrado essa feud de vez. Depois disso, a gente teve hilaridades nos backstage, né? O Kofi Kingston tentando atrair o Devon Evans para o New Day. O Devon basicamente falou que ele não ia aceitar, ele vai embora. Aí chega o Grayson Waller reclamando do Kofi, falando, pô, não dá para entender esse cara, ninguém confia nele, muita gente duvida dele, e não sabe o que o Kofi vê no Devon. Aí o Kofi fala, muita gente também estranhou quando a gente chamou você para New Day, né? Também duvidou de você, o que deixa o Grayson Waller meio bolado. Nisso chega o Danhausen pede para entrar no New Day, o Kofi não aceita, e aí o Danhausen vai amaldiçoar, zicar o Kofi Kingston. Só que quando ele faz isso, o Kofi puxa o Grayson Waller para frente e acaba que o Danhausen zica o Grayson Waller. A gente não sabe qual vai ser o efeito, não teve consequência direta nesse show, mas Grayson Waller, você está zicado. É isso aí. Depois disso, a gente teve a quinta luta da noite, o semi-main event entre Stephanie Vaqueri e Raquel Rodrigues. Não era uma luta pelo título, mas se sabia que se a Raquel derrotasse a Stephanie, ela poderia entrar na luta da Liv com a Stephanie. O que aconteceu, na verdade, eu até falei, gente, tem 2 possibilidades. Ou a Liv atrapalha a Steph, ou a Liv atrapalha a Raquel e a Raquel entra na luta, ou a Raquel derrota a Stephanie e a Raquel entra na luta.
Pois bem, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. A Liv Morgan, ela estava chamando a atenção e atacando a Stephanie Vacan pelas costas do juiz. A Io Sky veio para defender. A Raquel Rodrigues estraçalhou com a Io Sky, jogando ela na barricada e na mesa dos comentaristas. Mas essa distração toda acabou fazendo com que a Stephanie Vacan trouxesse a Raquel Rodrigues para o ringue e fizesse um rolamento da morte para 3. Foi uma luta bem legal, foi mais storyline do que luta em si. 10 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas e 25. E basicamente, me parece que eles vão colocar Io Sky e Raquel Rodrigues na mesma rota. Eu achei meio estranho isso, não entendi não. Porque eu achei que eles fossem colocar a Io lá com as Kabuki Warriors. Mas como tá parecendo que as Kabuki Warriors vão pro cenário do campeonato de duplas, talvez eles queiram colocar a Io com a Raquel ali. Eu não tô entendendo muito bem esse papo não. Mas parece que eles estão querendo colocar as duas ali, de repente, para alguma luta no WrestleMania, a gente vai ter que ver. Depois disso, nós vimos exatamente o que eu acabei de falar. As Kabuki Warriors e a Bayley e a Lara Valkyria nos bastidores. A Bayley chateada que perdeu o título de Intercontinental. As Kabuki Warriors falam que elas vão para o título de duplas. E a Bayley e a Lyra acaba convencendo a Bayley a falar com o Adam Pearce sobre essa oportunidade também. Então parece que eles estão encaminhando a luta de duplas femininas para a WrestleMania. Muita gente apostando numa luta de múltiplas lutadoras. Eu acredito que não só isso. A gente pode ter uma ladder match, tá? Com várias duplas femininas, talvez até mesmo uma TLC, não se surpreendam, tá? Pode ser que eles façam isso para dar uma animada no show. E por fim a gente teve o segmento entre o CM Punk e o Roman Reigns dentro do ringue, né? O Roman Reigns ele começa falando que para o público reconhecer ele, depois ele fala que eles precisam perdoá-lo porque o Phil, né, está confuso e acha que aquele é o show dele, e aí ele pede pro Phil vir pro ringue para lidar com alguns assuntos. O Phil, né, o CM Punk, vem pro ringue e ele é aplaudido, né, o Punk fica circundando o ringue, o que deixa ali o Roman Reigns meio entediado, e aí eles começam a debater ali, ter uma conversa, né, uma troca, né. Primeiro, o Punk dá uma sacaneada, pergunta, olha, eu não sei se eu deveria te chamar de Tiki-Tiaki, né, falando do nome do Roman, né, o nome dele é Joe, né, e aí ele fala, olha, eu não sei se eu te chamo de Tiki-Tiaki porque o único Joe decente que eu conheço, samuano, não tá por aqui, é o meu grande amigo. Ele claramente estava fazendo uma referência ao Samoa Joe, né? E aí o Roman Reigns ele chega, ele bate de volta, ele fala que com o Punk para lembrar de quem ele é o seu chefe da tribo, né? E aí o Punk ele chega e questiona se ele vai mandar a sua família atrás dele ou se ele vai agir por si só, se ele tem permissão, né? Dando a entender, jogando na cara dele que na verdade ele não seria o chefe da tribo, seria outra pessoa. E aí o Roman fala, cara, eu tô tão cansado, 5 anos com essa história de que o fulano é o chefe da tribo, o cicrano é o chefe da tribo e não eu e tudo mais. Né? E aí o Punk ele chega e fala que ele sabe que ele já venceu a luta na WrestleMania, porque ele tá na cabeça do Roman. O Roman joga isso pra fora, falando que ele vive na cabeça de todo mundo e sacaneia o Punk por nunca ter feito main event ultimamente, o que não é uma verdade. O Punk ele fez 2 main events de Monday Night Raw recente, né? Pode ser que ele estivesse falando de PLE, mas enfim, de show semanal ele fez, né? Até no Saturday Night Main Event que ele ganhou o título também foi main event. E aí o Roman, sabe como é, né? Rios mentem. Aí o Roman chega e fala pro Punk que ele não podia nem fazer main event num live show na turnê europeia, quanto mais a WrestleMania. E aí o Punk chega e fala que os fãs estavam chamando por ele, não o Roman, acusando o Roman de se esconder atrás de seus primos. Ele também fala que cruzou a linha quando falou sobre o pai do Roman e novamente questiona quem é o chefe da tribo. O Roman bate, joga fora sobre isso. E aí ele fala: olha, você, cara, você fica falando a mesma coisa. Você tem que entender que você está lidando agora com gente que realmente ganha dinheiro aqui na indústria, na companhia, e que você deveria entender isso falando com a sua esposa, né? E sacaneando a ele, falando que a AJ seria um draw maior do que o próprio Punk. E aí o Punk ele fala que esse vai ser o último main event da WrestleMania do Roman, né? Lembrando que esse vai ser o 11º main event de WrestleMania do Roman Reigns, prometendo derrotá-lo no palco, no maior palco do mundo. O Roman fala que o Punk é surtado das ideias,
fala que no microfone ele é até legalzinho, mas ele não pode bater de frente com o Roman no ringue, se o Roman é simplesmente mais rápido e mais forte. E aí ele fala que é o superstar mais bem sucedido que o Punk já enfrentou, enquanto que o Punk não tem a menor chance de vencê-lo, porque o Punk é velho. Quando o Roman chama o Punk de velho, o Punk surta, dá um socão na cara do Roman, ele tem que ser separado pelos oficiais, e aí o Roman apenas fica rindo da cara dele, falando, olha, tá vendo quem é que entrou na cabeça do outro aí? Pois é, o Punk vai embora, o Roman chega e fala para a câmera que o Punk fala muito, mas não consegue fazer e agir conforme o que ele fala. E assim o show terminou. Tá? Foi assim, na minha opinião, o segmento do main event ele poderia ter tido um pouco mais de fisicalidade, mas eles estão guardando. Eles estão guardando. Semana passada a gente não teve, agora a gente teve o primeiro soco enviado, foi um soco do Punk no Roman. Nas próximas semanas, com certeza, esses dois vão se estraçalhar pela arena. A gente só precisa de um pouco de paciência. O show como um todo foi muito bem construído. Nós tivemos 5 lutas, das 5 lutas, 4 foram muito boas e uma foi um squash bem feito. Nós tivemos Penta e Dragon Lee, uma luta de 4 estrelas, mas o mais interessante da noite realmente foi o Oba Femi estraçalhando o Brock Lesnar e botando o pé no peito dele. Só isso aí já valeu pelo show inteiro, tá? Se você não viu o show, vai ver o replay no Netflix, depois você volta, você me agradece, porque o show foi muito bom, tá bom? Foi muito bom mesmo. Na minha opinião, o show teve uma nota de 8,5, nota altíssima por causa da qualidade da entrega. Foi sensacional, então vamos esperar para ver se eles vão manter a média. Os últimos Monday Night Wars não têm sido muito bons, esse foi sensacional. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de continuar apoiando e assistindo os nossos vídeos, os nossos conteúdos aqui e nas nossas outras mídias sociais. Nós estamos no TikTok, @Luta Livre na TV, e estamos no Instagram, @Luta Livre na TV, _oficial. Vocês podem encontrar a gente lá, vai ser um enorme prazer ver vocês por lá, beleza? Não deixem de também se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixar o seu hype e, acima de tudo, assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Hoje à noite, live da NXT. Vai ser um showzão, hein? Aguardo vocês. Até lá.